irmãos não está crendo mais nas verdades da Bíblia. Mas Jesus, ele não é homem para mentir. Jesus, ele cumpriu, ele cumpre e há de cumprir com tudo que ele disse. E quando ele enjoou, ele falou: não dúvida o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Observa que ele falou: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Se eu for preparar esse lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Olha, irmãos, como que Jesus, ele tem vontade de nós estarmos com Ele. Eu virei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. E eu fico achando, irmãos, maravilhoso quando Jesus ele ascende ao céu, né? E ali ele automaticamente foi subindo, foi subindo, foi subindo. E os discípulos ficaram boca aberta olhando, querendo subir, misteriosamente, milagrosamente, até que não se pôde mais ver o Mestre. E ele subiu aos céus. Estando ainda, irmãos, pasmado, abestalhado, né, de surpresa, de ver aquilo acontecer. Aí, quando Jesus sobe, desce dois anjos. Desce dois anjos e fala com eles, né, na minha maneira de dizer, né, meus irmãos? Por que vocês estão olhando para cima? Porque se mesmo que vocês viram subir um dia, ele vai voltar. É por isso que nós precisamos estar prontos. Porque o Espírito que Ele enviou, esse de sempre, vem, Senhor. Amém. Aí vai dizer que a igreja, a noiva, que também tem pressa de casar-se, de estar com o seu amado, ela também, Maranata, hora vem, Senhor. E graças a Deus. Irmãos, não era este o estudo de hoje, mas como eu gosto de andar na direção do Espírito, então seja o que Deus quiser, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Quem pode pegar em Romanos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Livro de João. João, vamos ser rápido, irmãos, porque a hora não espera. João, capítulo 4, versículo 23. Jeremias, meus irmãos, vamos ler Bíblia. Jeremias, as crianças que gostam não estão aqui, né? Jeremias, capítulo 10, de 1 a 11, tá bom, irmã? Livro de Marcos, capítulo 7, 6 e 7. Hebreus, a nossa irmã Isabelzinha, Hebreus capítulo 13, o versículo 15. Salmos, quem vai abrir Salmos 122. E Atos, quem deu as mãos para Jesus? Quem mais? Atos capítulo 2. Cadê a próxima pessoa? Atos capítulo 2, versículo 42. Irmãos, os primeiros versículos do estudo é assim, olha: se quiserdes e ouvirdes. Observa que aqui tem um contraste, ó, se quiserdes, não é obrigado, né? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto.
aqui uma ordem de Deus para quem quer, né? Que é necessário guardar um culto. Isaías, mas alguém pode abrir Isaías para mim? Isaías, no primeiro capítulo, no versículo 19. Tem mais alguém para pegar? Êxodo capítulo 12, versículo 25. Romanos capítulo 12, primeiro, pode ler, por gentileza. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, eu fico assim um pouco entristecida quando eu vejo, eu gosto de leitura, gosto de ler vários livros, né? Porque isso ajuda a desenvolver a mente da gente, a gente de certa forma acaba ganhando mais conhecimento. Mas tem gente que busca, irmãos, ajuda em tantos outros livros e esquece isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso manual. Aleluia, Glória a Deus. Esse aqui é o nosso guia constante. Amém. Glória a Deus. Aí eu fico meio triste, sabe, com pessoas que já são, digo assim, velhos na casa, de tempo, né? Ainda que jovem na idade, mas são velhos na casa. E ainda tem que estar procurando a moeda do pastor, tem que estar procurando o pastor, eu queria saber se isso, aquilo, pode, se não pode, minha lista. A palavra está aqui. Amém. Glória a Deus. Os maiores ensinamentos saem daqui. É verdade. Glória a Deus. Ah, mas eu não sei. Então é porque você não está lendo e não está estudando. É preciso estudar para que a gente possa saber como agradar a Deus. Então, nesse livro de Romanos 12, primeiro, fala a respeito de um culto inteligente, que é o culto racional, que ele vem de onde? Ele vem de dentro do coração do homem. Glória a Deus. Esse culto, ele sai de dentro do coração do homem e da mente do homem. Aleluia. Glória a Deus. Esse culto agrada a Deus, né? Vamos lá no Isaías 19, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Como? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Foi o versículo que eu li aqui, né? Aleluia, Jesus. O bem desta terra, irmão. Isso aqui está falando da terra que o Senhor prometeu para aquele povo. Mas e hoje? Nós não temos uma promessa de Deus? Aleluia. Para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. E lá, a Bíblia vai falar de grandes coisas que tem lá, que os olhos não viram, que o coração não chegou ao coração do homem. Por mais que a gente tente, irmãos, imaginar o céu, toda a grandeza que a gente pode conseguir por dentro da nossa cabeça, é nada diante daquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. São coisas que não dá para dizer em palavras como ser humano, né? Isso são coisas que Deus tem preparado para nós. E este culto, irmãos, não é só na terra. Esse culto que o Senhor promete, que Ele requer de nós, que devemos guardar sempre, porque lá no céu está pensando que a gente vai comer, beber e dormir? Aleluia. Será que nós vamos dormir no céu, irmãos? Lá é um culto constante. É um culto para a eternidade. Então, se você não gosta de dizer assim, aleluia, glória a Deus, está descartado, não vai entrar. Porque lá é honra, glória, digno é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo é o Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de poder. Glória a Deus. Aleluia. É assim. E o mais interessante é que lá não vai ter cansaço, porque aqui por qualquer coisa a gente enfada. Eita carne miserável, né, irmãos?
Vontade de dar uma coça nessa carne para quebrar ela, né? Ó a bichinha tentada, sou. Volta e meia a gente corre. Que horas que é? Será que já está acabando o culto? Lá não tem esse negócio de ai, tô doido que isso aqui acaba. Porque lá a gente não cansa. Lá não tem fardo, não tem cansaço. E quanto mais você goza, mais do gozo você quer ter. Êxodo 12, 25. E acontecerá que, quando entrares no reino que o Senhor vos dará, compreendido, Guardareis este culto. Está falando sobre guardar o culto, estando já o povo na terra prometida, estando já o povo desfrutando dos bens daquela terra, né? Tem de guardar o culto. Aí vamos lá em João, capítulo 4, versículo 23. Veja o que está falando lá. Mas a hora vem que agora é, em os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem. Tá vendo, irmãos, que coisa tão tremenda? Aí tem hora que dentro da igreja eu fico preocupada comigo. Eu fico assim, meu Deus, será que o meu louvor tá conseguindo agradar o Senhor? Às vezes eu estou orando, né? Porque a função dos obreiros na igreja, se os demais estão orando, por isso tem que ter vários. Um ou dois tem que estar bem atento para receber um visitante que chega, para ver a situação em que ele chega, né? Mas enquanto isso eu estou orando e eu estou, Senhor, como está a minha oração? Está chegando perante o Senhor? Esse meu sacrifício, eu saí da minha casa, de vir aqui, de estar aqui, isso aqui é um sacrifício que para mim é até nada, mas está sendo aceito e agradado por ti? Porque tem gente que vem para a igreja e não está nem aí, está prestando culto a Deus que nem sabe se o culto está sendo prestado mesmo, ou se ele está ali simplesmente por estar. Porque tem gente que está aqui, mas o pensamento, o coração está não sei aonde. Está igual essas almas vagantes, que eu nem sei se existe de verdade, né, irmãos? Esses seres vagantes por aí. Mas Jesus quer nos encontrar em corpo, alma e espírito, para que Ele possa fazer uma obra completa em nós. Então o que acontece? O culto verdadeiro a Deus, ele deve se corresponder com a grandeza da santidade do Senhor. E isso é marcado pelo quê? Pela seriedade cristã. Amém. Tem gente que leva as coisas de Deus muito de qualquer maneira, muito na brincadeira, muito simplesmente pelo costume. E nós devemos, irmãos, cultuar a Deus não pelo costume do dia a dia, mas com verdadeiro desejo de estar e de sentir Ele na nossa vida, né? Jeremias 10, de 1 ao 11. Ouvi a palavra do Senhor, nos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do hastes, com machado, com prata e com ouro, com enfeite, com pregos e com martelo no fundo, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhança a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temerei a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre outros os sábios das nações, e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de taças e ouro de uvas. Trabalho do artes e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura. Obras dos sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é
deuses que não fizeram céu e terra, que Deus é esse? Nunca foi e nunca será, né? Nunca foi e nunca será. Porque são feituras da mão dos homens. E essa advertência de Deus para o povo dele ali é sobre seguir os exemplos dos cultos pagãos, dos costumes pagãos, né? Eu vim de lá. Talvez vários que estejam aqui tenham vindo de lá. A gente tem que sair carregando a santa de casa em casa, né? Eu levava a santinha para casa da fulana, para casa da ciclana. Eu tinha que levar, porque a perna dela não podia se mover, né, irmãos? E o diabo, ele é tão sujo, irmãos, que eu não sei que tipo de material é aquilo, que uma vez, não sei se a mãe, o pai comprou, sei lá, ou se ganhou, ganharam lá a imagem de um tal de um Cristo na parede, e eu às vezes dobrava o joelho diante daquilo. Aí eu tinha um medo de mim de ir para o inferno, porque ainda que sem conhecer a verdade, que eu não nasci em berço cristão, mas todo mundo sabe, se existe céu, existe inferno, ainda que muitos não creem, mas sabem, né? Aí o que acontece? Eu dobrava o joelho dando aquele negócio, aí eu olhava de um lado, ele está dormindo, olhava do outro, ele está correndo lágrima nos olhos, aí eu olhava do outro e está olhando para mim, eu comecei a ficar com medo daquele negócio, e depois eu passei um bom tempo sem ajoelhar diante daquilo, irmãos. Mas eu louvo a Deus que Deus me trouxe o conhecimento da verdade. Diante de um Deus que meus olhos não podem ver, mas que eu posso sentir Ele dentro de mim, me dando vida e abundância. Já que estamos nesse assunto de costumes pagãos, que é o que está se referindo mais ali o texto, irmãos, tenha cuidado com essa questão agora do Natal. É pecado você comemorar lá na sua casa, festejar com a sua família? Você sabe o que você está preparando e com que intenção você está preparando aquilo? Porque se a sua intenção for voltada para o simbolismo do Natal, como fala? É um sacrifício? Não é sacrifício, um costume. Como é que fala? Esqueci, fugiu na minha memória, mas é uma questão pagã. Vem da idolatria, né? Mas o que acontece? É um ritual. É isso que se usa para essas questões, né? Como nos dias do Cosme, do Damião, esse tipo de ritual, essas coisas que é feito voltado para aquilo, é em adoração àquilo. E quando nós nos contaminamos com isso, corre o risco da gente perder a salvação, porque pode entristecer o Espírito Santo que está em nós, porque estamos participando de algo que faz parte da idolatria, e de algo que está sendo feito para o Deus que não é Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então tenha-se muito cuidado com o que você vai comer, com o que você vai adquirir, porque você pode estar participando da mesa do Nabucodonosor, né? Porque que Daniel, os amigos dele, ao chegarem lá, eles se afastaram da mesa do rei, porque o rei tinha lá os ídolos dele, as entidades dele, e tudo que era colocado de comer ou de beber na mesa era primeiro oferecido aquilo. E eles, tendo isso em mente, não vamos nos contaminar, porque aquilo ali pertence ao Deus deles, né? Aí se a gente come sem saber, amém, porque você apresentou a Deus, Deus corta o mal. Mas se eu tocar sabendo que isso aqui é veneno, eu vou orar e Deus vai repreender esse veneno, que eu vou tomar e não vou morrer, porque eu estou tentando você no meu Deus, né, irmãos? Então se você participa ou faz algo que você tem consciência que é errado, aí Deus pode não ter compromisso em te livrar de qualquer consequência que possa ocorrer, amém? E isso foi um assunto, irmãos, um dos assuntos mais discutidos na igreja primitiva. Quando Paulo saiu para poder ensinar, o Paulo, Barnabé e os demais saíram para ensinar os gentios, né? Porque não tinham conhecimento dos costumes e dos rituais
judaicos. Então esse foi um dos fatos mais debatidos e posto em questão. Não, vamos ensinar para ele que eles não precisam se circuncidar, porque os gentios não queriam passar pela circuncidação. E pela lei de Deus, o povo de Deus teria que passar esse processo. Era um sinal de Deus para eles. Como vindo a graça e vindo o povo judeu através da graça da fé, então houve uma grande discussão entre eles acerca disso. E então chegaram a um conceito de que vamos ensinar a eles a se afastar da idolatria, de tudo que é sacrificado aos ídolos. Vocês estão compreendendo? E aí o Espírito Santo vai acabando de fazer a obra na vida deles, como o Espírito acha necessidade que convém, né? Glória a Deus. Então tome muito cuidado, irmãos, com as coisas pagãs que não pertencem a Deus. O nosso culto tem que ser bíblico, tem que ser diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser inteligente, tem que ser do coração, da mente, tem que ser um culto verdadeiro. Marcos, no capítulo 7, 6 e o 7. Capítulo 6. E o 7 também. Capítulo 7, versículos 6 e 7. E ele, respondendo, disse-lhes: Tenho um tesouro de Isaías, acerca de vós hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Tá vendo só? Eu até já dei um estudo aqui acerca da doutrina que é de Deus e da doutrina que é do homem. Porque na Bíblia Sagrada tem a doutrina de Deus, dada pelo Espírito Santo, né? E tem aqui a dos homens. E aqui Jesus está mais uma vez repreendendo eles. Jesus condena o culto da hipocrisia, da falsidade. Hebreus 13, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O louvor é parte do culto. O louvor é importante, né? Desde que os lábios confessem o Senhor nosso Deus. Então vocês estão vendo, irmãos, que aqui o Senhor está falando para nós até mesmo acerca do louvor. Mas tem umas canções por aí que não é louvor. Será que a gente sabe discernir entre o que é louvor e o que não é louvor, irmãos? Tem uma música que é uma homenagem ao aniversariante. Isso não é um louvor. É uma homenagem ao aniversariante. As canções de mãe e de pai são homenagens ao pai e à mãe. O que tem lá, mas está falando Deus, de Jesus, amém. É uma canção do meio nosso evangelho. Mas o verdadeiro culto de adoração a Deus tem que ser com louvor verdadeiro. Aleluia. Que não é canção de autoestima, porque a maior parte hoje é canção de autoestima. É que você vai vencer, que eu vou vencer, que chegou o meu momento, que chegou a minha hora. Isso não é culto de louvor. Não é louvor de culto. O louvor verdadeiro é todo aquele que coloca Jesus como centro da verdadeira adoração. Exemplo, um dos grandes louvores que existe, é o único que é digno de receber. Isso é louvor. Você vê que toda a letra, toda a estrutura é voltada para a adoração do nome do Senhor. Então a gente precisa, irmãos, examinar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, o que está saindo da nossa boca. Será que nós estamos cantando um verdadeiro louvor? A igreja precisa saber isso.
Porque Jesus, ele requer o quê? Que o culto permaneça. E que o culto seja um culto agradável a Ele. Dia desse, tá lá passando lá umas canções que... Hino mesmo, eu gosto de dizer hino. Mas alguns eu nem me ouso falar hino, falo canção mesmo, né? Então tá lá, meu Jesus, misericórdia. E eu fico impressionada, irmãos, que o povo está tão sem visão de Deus, que, glória a Deus, ai que bonito, aleluia. E tem agora um tal de rego de Jeová, entra no rego meu irmão, entra no rego, que o fogo vai descer no rego, e o fogo vai... Sabe aquela situação do Elias, que preparou o altar, mandou cavar um rego bem grande, e tampa água, e tampa água, e tampa água, que quando ele orou, Deus mandou o fogo do céu, lambeu todo o fogo do rego. Essa é a mensagem. Mas fizeram uma canção em cima disso aí, que eu me escandalizo, misericórdia. Quem quiser cantar, que cante, mas espero que eu nunca cante essas coisas assim não, meu Deus, porque é uma coisa que eu sinto mal. E tem coisas mais ou menos por aí, né, irmão? Se você for ouvir, é desperdício, porque são coisas que não traz edificação, são coisas que te trazem um sentido, sabe, meio que para as coisas do mundo, meio carnais, e isso não edifica, não santifica a nossa vida. Quem compreendeu, diga amém. Salmo 121, a partir do versículo 1, pode ler quem pegou. 122, a partir do versículo 1, do versículo 1. Levei quanto disseram, vamos à casa do Senhor, pararão os nossos pés junto às duas portas, Jerusalém, e está construída a cidade do pacto, para onde sabe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graça ao nome do Senhor. Amém. Então, Amém. Tudo em graça ao nome do Senhor. Então aqui o que ele está dizendo? Eu fico com ódio quando vou para a casa de Deus, é isso, irmãos? Fico irado quando me convidam para ir para a igreja. Tem pessoas que fazem parte do corpo do Santo do Senhor, se afastam um pouquinho e a gente, vamos lá no culto, irmã. Nossa, pode até não falar, né? Nossa, mas que esse cristão já está até enchendo a minha paciência. Tem uns que ousam dizer, mas irmão, tem que ser cristão, não fanático, irmão. Meus irmãos. Mas ele citou ali o quê? Alegrei-me ao dizer, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Ainda que estejamos tristes, né, irmãos? Por causa de algumas situações, mas quando chega aqui, o consolo de Deus para a nossa vida vem e age de uma forma tão gostosa, né? Então, ainda que estiver triste, atribulado, vamos para a casa de Deus, então eu vou com alegria, porque eu sei que lá a minha vitória é garantida. Atos 2:42, quem pegou pode ler, por favor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantos já não perseveram mais, né, irmãos? Na comunhão, na doutrina, não dos homens mais de Deus, né? E ao partir do pão. Meu Deus. E isso faz parte de quê? De um culto voltado para Deus. Porque o nosso ministério, eu acho uma coisa muito linda, que ao participar do Santo Ceia, um espera pelo outro. Tanto no partir do pão, quanto no sangue. Eu não sou, irmão, de ficar metendo cacete em religiões
por aí, mas eu tenho uma certa preocupação com o catolicismo, porque o povo come a hóstia, né? Mas e o sangue? Só o padre bebe ele. E nós temos que participar do corpo e do sangue. E ainda assim estar preparado para isso, né? Meus irmãos, as coisas de Deus é muito séria. Deus chamou Isaías para ser porta-voz da sua mensagem. Foi quando da morte do eficiente rei Uzias, né? Num tempo de prosperidade em Judá. Ao mesmo tempo, Amós e Oséias eram todos porta-vozes de Deus no reino dividido, porque o reino de Israel já havia dividido nessa época, né? E aparentemente tudo estava bem em ambas as partes, mas Isaías, profeta de Deus, pela inspiração divina, observou que essa prosperidade servia de capa. Observa isso, servia de capa para esconder muita corrupção no meio do povo de Deus. Será que isso não está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Será que não tem coisas servindo de capa para poder tampar a nossa cara? Porque se descobrir nossa verdadeira face, nós vamos ser um verdadeiro lixo. Como está nós, santuário de Deus? Será que está purificado? Será que está santificado? Ou será que está cheio de imundície? Será que está cheio de moscas, cheio de varejeira, cheio de bicho, cheio de podridão? Como será que estamos? Isaías teve essa capacidade pelo Espírito de Deus de observar isso, né? Era como uma capa que servia para a corrupção do povo. Havia muita avareza, muitos abusos de poder, o que não é muito diferente nos nossos dias também, né? E os verdadeiros, um grande esquecimento dos verdadeiros morais, dos verdadeiros deveres morais e espirituais, do que verdadeiramente agrada a Deus. Glória a Deus. Como está então em mente a palavra de Deus dentro de nós, irmãos? Será que ela já foi para o esquecimento? E de forma moral e espiritual, como está a nossa conduta diante de Deus? Porque tratando-se de moral, tem pai e mãe que não tem exemplo algum para disciplinar um filho. Para educar um filho, não tem. Porque para a gente disciplinar e para a gente ensinar, nós temos que viver aquilo que nós estamos requerendo. Na igreja é da mesma maneira. O pastor, para poder levar a palavra da verdade para vocês e dar o ensino da verdadeira disciplina, da moral e da vida espiritual, ele tem que estar vivendo de acordo com a palavra. Porque senão vai acontecer o quê? Vai acontecer aquilo que diz a palavra de Deus: salvou a tantas almas e perdeu a dele próprio. Que duro, né? Chegar naquele grande dia, eu ganhei, aquilo eu ganhei, aquilo eu ganhei, aquilo eu ajudei, aquilo eu fortaleci, aquilo eu incentivei, aquele ali. Mas e onde estou? À direita ou à esquerda de Deus? Qual vai ser a minha posição diante de Deus? Glória a Deus, aleluia. E isso não é só para o pastor, não, obreiros e os membros. Glória a Deus. Porque membro, como diz o nosso irmão pastor, fugiu a memória, Jesus abençoa minha mente. Ele fala que membro na igreja é o banco e o prego, né? Que fica lá pregando, é o membro. Porque os membros do Senhor, ele tem a sua função dentro da igreja. Todos têm que trabalhar para Jesus. Isaías, no primeiro capítulo de 10 a 15,
Tem alguém que está em Isaías ainda? Ou não? Deixa eu então completar isso aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, olha aqui. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Olha aqui Deus falando para as duas cidades, né? De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Isso aqui está falando daquele sacrifício, irmãos, que Deus não agrada. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocausto, de carneiro, de gordura de animais cevados, e não tenho me agradado do sangue de novilhos, e nem dos cordeiros, nem mesmo do bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já que são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Deus não está agradando e recebendo nenhuma, está vendo? Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, violência no caso, né? Então, como que Deus ele se agrada, irmãos, da oração e do sacrifício? Deus se agrada do sacrifício? Sim, mas de um sacrifício que seja perfeito, de um sacrifício que seja santo, como culto racional, apresentar o seu corpo de maneira agradável a Deus. E aqui Deus tem muitos versículos, vários livros aqui que Deus vai citar, e Deus vai estar denunciando os falsos cultos, porque esses cultos eles não são verdadeiros. Por isso Deus não recebe, por isso Deus não agrada, por isso Deus ele se esconde os olhos, e por isso ele não abençoa, porque são cultos falsos, cultos de mentiras, né? Ritualismo vazio, segmentos de decoração, não são do interesse de Deus. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos e das gorduras e tudo dos animais que eu já li, né? Tais ofertas, embora corretas, dentro do segmento do ritual da lei, ainda assim Deus ele não as recebia. Perdiam o valor, porque partiam de corações cheios de maldade, de corações pecaminoso e de coração cheio de manchas. Quando que na verdade a verdadeira devoção a Deus deve ser com o coração purificado e voltado para a verdade. Está vendo a maneira em que Deus se agrada de um culto verdadeiro, irmãos? Vocês prestaram atenção nisso? No versículo que leu aí a respeito do culto verdadeiro, Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus ele vai aqui, né? A mulher está equivocada, a samaritana tinha um pensamento meio que errado, porque ela pensava que Deus estivesse apenas em um determinado lugar. Porque foi o assunto dela com Jesus, né? Nós adoramos em tal lugar, os judeus adoram em outro.
e ficar essa discussão entre eles, porque aí o Senhor vem falando o quê? Mas Deus é Espírito e não se limita tão somente a determinado lugar. Por que que o Senhor falou assim? Ele é Espírito e os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque Ele sendo Espírito e você em Espírito e verdade adorando Ele, é aí que Ele vai estar, em você. É em você que o Senhor quer habitar. Não é no Monte Sinai, não é no Monte Horebe, não é no Monte Carmelo, não é no Monte A, B e C. É em você que o Senhor quer habitar. Jesus mostrou o quanto é importante, né? O verdadeiro coração adorador. E não exatamente onde, mas sim como adorarmos. Conforme as tradições seguidas dos judeus e samaritanos, o texto vai explicar, né, as formas que eles tinham, os rituais que eles tinham. Mas nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Prestando ao Senhor o nosso corpo de forma agradável a Deus. Glória a Deus. O legítimo culto é prestado de todo o seu coração. Amém. Sabe quando Deus fala assim? O primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. O amor de Deus deve estar acima do amor do marido, acima do amor da mulher, acima do amor do pai, da mãe, dos filhos, do trabalho, da riqueza que aqui tem, de qualquer outra coisa. O amor de Deus tem que estar acima de tudo. E como? De toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Será que você já conseguiu compreender esse mandamento? Aleluia. Será que você já consegue cumprir esse mandamento nele totalmente como deve ser? Glória a Deus. Aleluia. Porque se você conseguir cumprir esse mandamento na sua totalidade, os outros que Jesus deixou vai ser muito fácil de se resolver. Aleluia. Amém? Porque esse amor a Deus sobre todas as coisas, você vai saber amar o seu próximo, você vai saber ser submisso, você vai saber estender a mão, você vai saber e aprender a não julgar, você vai verdadeiramente ser um adorador de verdade.